Fala, pessoal! Bem-vindos ao ptbr.net. É sempre bom ter você junto com a gente para trocar uma ideia, aprender e se divertir. Queremos ouvir sua voz. Envie sugestões, dúvidas ou críticas pelo WhatsApp no 11 9 3502 9739. Sua participação faz toda a diferença para deixar nosso conteúdo sempre afiado. Manda sua mensagem e vem com a gente! Bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai fundo numa história, nossa, cheia de tensão de humanidade, lá em Gênesis capítulo 16. Isso mesmo, é um drama familiar daqueles, né, com promessas divinas no meio, decisões humanas bem complicadas. E uma figura central que, olha, emerge do sofrimento de um jeito marcante, Agar. Exatamente, Agar. O ponto de partida é algo que a gente entende bem, eu acho. O desejo da Sarai por filhos. E a ausência disso, naquele contexto, era um peso enorme, quase uma ferida. Uma ferida aberta, sim. Culturalmente era algo muito sério. E dessa dor toda, ela bola um plano. Um plano que envolve o Abraão e a escrava egípcia dela, a Agar. Um plano bem humano, né? Com consequências. Pois é. E é fascinante ver como essa narrativa antiga mexe com emoções que a gente reconhece até hoje, né? Essa ânsia por ter filhos, o ciúme que aparece, as soluções que parecem boas na hora, mas criam mais problema. E no meio de tudo isso, uma intervenção divina que ninguém esperava. Exato, então vamos mergulhar nisso. Sarai, sentindo na pele que, como diz lá, o Senhor Deus não me deixa ter filhos, ela vai direto ao Abraão. E propõe, olha, tenha um filho com Agar, para que eu, Sarai, possa ter minha família através dela. Isso 10 anos depois de chegarem em Canaã. Imagina, 10 anos esperando. Uma década. É muito tempo. E é importante notar o contexto cultural, né? Essa prática de oferecer a serva ao marido... Não era algo do nada, então. Não. Existia no Antigo Oriente Próximo. Tinha até menções em códigos legais, tipo de Hammurabi, para situações parecidas. Era uma forma, digamos, socialmente aceita para lidar com a infertilidade e garantir a linhagem. Entendi. Uma estratégia. Uma estratégia, sim. Mas, veja bem, dizer socialmente aceita não quer dizer que era fácil ou sem dor, né? Carregava ali um potencial enorme para tensão, para rivalidade, como a história mostra logo em seguida. E como mostra? Porque o plano de início funciona. Agar engravida do Abraão. Mas aí, a coisa desanda rápido. Rapidíssimo. O texto é direto. Quando Agar percebeu que estava grávida, começou a olhar com desprezo para Sarai. Puxa vida, que virada. De serva para o quê? Alguém que se sente superior? É uma interpretação possível, sim. A gravidez deu a Agar um novo status, né? Ela carregava o filho do patriarca, coisa que a senhora dela não tinha conseguido. Esse olhar com desprezo pode ser um monte de coisa. Superioridade, talvez uma reação ao tratamento que recebia, ou só a tensão da situação explodindo mesmo. De qualquer forma, é uma afronta direta para Sarai. Uma afronta à honra, à autoridade dela, com certeza. Israel, ela não deixa barato, a reação é explosiva. Ela vai pra cima do Abraão e fala pesado. A culpa é sua que ela me despreza. Fui eu que dei ela pra você. E agora sou desprezada. Que Deus julgue. Nossa, ela joga a culpa toda nele. Exato. Sendo que a ideia original foi dela, né? É interessante essa dinâmica. Sarai se sente ameaçada. Talvez a dor da infertilidade volta com força, vendo o sucesso da Agar. E ela ataca o Abraão. E a resposta dele? A resposta dele é quase uma fuga, né? Ele diz, olha, a escrava é sua. Você manda nela. Faz o que você achar melhor. Basicamente, ele lava as mãos. Lava as mãos total. Devolve o problema para Sarai. Devolve a autoridade sobre Agar para ela. Talvez tentando restaurar a hierarquia, mas na prática ele se afasta do conflito que ele mesmo ajudou a criar quando aceitou o plano lá atrás. Essa resposta do Abraão me soa um pouco cômoda demais, talvez. Ele participou, concordou, aí quando a coisa fica feia, ele diz, resolve aí.
Não é meio omisso com a Agar, considerando o que vem depois? É uma leitura super pertinente. Pode ser visto sim como uma falha dele em assumir a responsabilidade. Ele permite que a Sarai desconte a frustração dela na Agar, que era sem dúvida a parte mais vulnerável ali. Pois é. Ele escolhe, talvez, a paz doméstica de curto prazo, mas abre mão de proteger a Agar e o filho que ela esperava. E essa decisão vai ter consequências sérias. E tem mesmo. Com essa carta branca do Abrão, Sarai, bom, ela maltrata a Agar. O texto diz que foi tanto que a Agar não viu outra saída a não ser fugir. Fugir, grávida e sozinha. Para o deserto. Imagina o desespero. A sensação de abandono total deve ter sido terrível. Uma vulnerabilidade extrema. O deserto na Bíblia é sempre esse lugar ambíguo, né? De provação, de encontro com Deus, mas também de perigo real. Para uma mulher sozinha, grávida e ainda por cima uma escrava fugitiva, era uma situação limite mesmo. Fugir da opressão para encarar o nada, praticamente. Exato, a incerteza total. Mas é aí, nesse fundo do poço, que acontece o extraordinário. O encontro. O encontro. O texto diz que o anjo do Senhor a encontra. Não é Abraão quem vai atrás, não é Sarai. É uma intervenção divina direta com Agar. E num lugar específico, né? Exato. Perto de uma fonte de água no deserto. E o anjo chama ela pelo nome, Agar, escrava de Sarai, e pergunta, de onde você vem, para onde você vai? Que abordagem direta. É muito impactante. É a primeira vez em Gênesis que um anjo do Senhor aparece e fala assim com alguém, e logo com ela, a marginalizada. Isso já diz muito, né? Demais. E as perguntas não são porque o anjo não sabe, claro. São perguntas existenciais. Forçam a Agar a olhar para si mesma. Quem ela é, escrava de Sarai, o que ela fez, estou fugindo, e para onde ela está indo, que é lugar nenhum, né? É um chamado à consciência ali na crise. E a resposta dela é sincera. Tô fugindo da minha dona. Aí vem a resposta do anjo que, olha, na primeira lida, é desconcertante. Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Voltar para o sofrimento. Parece até cruel. Parece, sem dúvida. É uma ordem difícil. Voltar para a situação de maus tratos, para a submissão. Humanamente falando, parece um retrocesso. Quase negar o sofrimento dela. Só que Tem um mas aí, né? tem um mas gigante. Essa ordem não vem sozinha. Ela é seguida imediatamente por uma promessa que muda tudo de figura. Ah, sim. A promessa. O anjo diz, eu vou fazer seus descendentes serem tão numerosos que ninguém vai conseguir contar. Isso é uau. É o mesmo tipo de promessa feita para Abraão. Para uma escrava fugitiva. Exatamente. E não para aí. O anjo não só promete essa multidão de descendentes, mas dá instrução sobre o filho. Ele vai se chamar Ismael. Por quê? Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ismael, Deus ouve. O nome já carrega a história dela. Carrega a validação do sofrimento dela. Deus não só a viu no deserto, mas a ouviu antes, lá na casa de Abraão, na angústia dela. Então a ordem de voltar ganha outro peso. Não é voltar para o vazio, para o sofrimento sem sentido. É voltar sob a proteção de uma promessa divina pessoal, com o sofrimento dela reconhecido e nomeado. Entendi. Mas essa promessa para Agar, mesmo sendo tão grande, ela é igual à promessa feita para Abraão e Sarai? Ou tem uma diferença ali? É uma ótima pergunta. A interpretação mais comum entende que há sim uma distinção importante. A promessa da aliança principal, da qual viria Isaque, o filho da promessa, e toda a linhagem que leva adiante o plano de Deus, essa continua com Abraão e Sarai. A promessa a Agar é diferente. É de grandeza, de sobrevivência, de reconhecimento divino para ela e para o filho dela, mas não tem o mesmo peso, digamos, pactual. Ismael vai ser pai de uma grande nação, sim, mas uma nação separada daquela de Isaque. Deus cuida deles,
mas o plano central segue por outra via. Faz sentido, entendi a distinção. Mas o anjo não para por aí, né? Ele descreve como vai ser esse filho, o Ismael. E a descrição é Forte. bem forte. Ele será como um jumento selvagem. Lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E viverá longe de todos os seus parentes. Jumento selvagem. Hoje em dia isso soa quase pejorativo, não? A imagem do jumento selvagem onagro no hebraico precisa ser entendida num contexto da época. O onagro era símbolo de quê? De independência indomável, de resistência, de liberdade no deserto. Ele não se deixava domesticar. Ah, então não é um insulto. Não como entendemos hoje. Aponta para um caráter de liberdade feroz, talvez um estilo de vida nômade, meio à margem das sociedades mais organizadas. A parte acima de lutar contra todos e viver longe dos parentes sugere sim um futuro de potencial conflito e de separação da linhagem de Isaac. Não é necessariamente negativo, mas descreve um destino de autonomia radical, talvez um pouco turbulento, mas previsto por Deus. Uma vida livre, mas talvez meio solitária, meio conflituosa. É uma bênção ou uma maldição disfarçada, essa descrição? Fica a dúvida, né? Exato. Essa é a ambiguidade interessante da profecia. Pode ser vista como bênção de liberdade e resiliência para um povo que viveria em ambientes difíceis, mas também já antecipa tensões futuras com os vizinhos, incluindo os descendentes de Isaac. Talvez seja menos bênção ou maldição e mais uma descrição realista de um destino particular reconhecido por Deus que nasceu dessa mistura toda de planos humanos e respostas divinas. Um caminho diferente, paralelo. E a Agar ouvindo tudo isso. A ordem de voltar, a promessa incrível, a descrição meio áspera do filho. Qual a reação dela? O texto diz algo impressionante. Ela dá um nome para Deus. Sim, é um momento teológico, assim, gigante. Agar, a estrangeira, a escrava, a mulher, responde a esse encontro divino, nomeando Deus a partir do que ela viveu. Tu és El Roi, que quer dizer tu és o Deus que vê. O Deus que vê. E ela ainda reflete, né? Será que eu vi aquele que me vê? É extraordinário. Ela não só foi vista por Deus, mas ela percebeu que foi vista. E essa percepção a transforma a ponto dela poder nomear Deus. Dar um nome a Deus, isso é coisa que a gente associa aos patriarcas, né? Aos profetas. E aqui é Agar quem faz. Que poder nisso. Exatamente. É um ato de agência teológica profunda. Ela articula a experiência dela com Deus de um jeito pessoal e muito forte. Ser vista por Deus na condição dela de invisibilidade social, de sofrimento, foi o centro da experiência que a transformou. E esse nome, El Roi, fica ali registrado, ligado a ela. E o lugar também ganha nome, né? O lugar também, Ber-Lair Roi, o poço daquele que vive e me vê. O evento sagrado fica marcado na geografia, vira um memorial. Incrível. E aí, fortalecida por esse encontro, por se sentir vista, ouvida, ela faz o que o anjo mandou. Ela volta. Ela volta para a casa de Sarai, de Abraão. O texto diz que ela obedeceu e, um tempo depois, deu um filho a Abraão. E nasce Ismael. Nasce Ismael, cumprindo a promessa feita no deserto. E é significativo que o Abraão coloque o nome de Ismael no menino Deus ouve. Isso sugere que ele ouviu a história da Agar, aceitou o relato do encontro dela com o anjo ou talvez teve alguma confirmação. Ele reconhece pelo nome a mão de Deus na história dela. E o texto ainda marca a idade do Abraão, 86 anos. Sim, 86 anos, um marco importante nessa longa espera por um filho. Mas esse nascimento, embora seja o primeiro filho de Abraão, não resolve. Não resolve a tensão toda, né? A origem do plano, a rivalidade, a profecia sobre Ismael, tudo isso continua ali, meio que pairando. Sem dúvida nenhuma. O nascimento de Ismael é, ao mesmo tempo, resposta a um desejo e semente para conflitos futuros. A solução humana para a infertilidade da Sarai, apesar de ter resultado no primeiro filho do Abraão, não era a solução divina da promessa original.
As complexidades que esse capítulo introduz, a dor da Sarai, o ressentimento, a separação implícita na profecia sobre Ismael, a futura chegada do Isaac, tudo isso vai se desenrolar por muitos e muitos capítulos, por gerações. Gênesis 16 amarra um nó de relações que vai marcar a história dali para frente. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu a dor da infertilidade levar a um plano humano bem arriscado. Esse plano gerou desprezo, ciúme, maus tratos, a fuga desesperada de Agar. Isso. Mas no deserto ela não encontra o fim, encontra Deus. Um encontro pessoal, onde ela é vista, ouvida, recebe uma ordem difícil, mas também uma promessa gigante de futuro. E ela mesma nomeia Deus. É o Roi, o Deus que vê. Ela volta e dá à luz Ismael. Deus ouve, o primeiro filho de Abraão. Ufa, quanta coisa nesse capítulo. Muita coisa mesmo. E ligando os pontos, Gênesis 16 mostra essa tensão constante, né? Entre confiar na promessa de Deus e tentar dar um jeitinho humano, muitas vezes com consequências que a gente não previu e que são dolorosas. Pois é. E revela um Deus que, de forma surpreendente, olha com cuidado, com atenção para quem está na margem, como Agar. A história dela é um testemunho de que Deus vê e ouve além das hierarquias, além das linhas principais da promessa. E, claro, prepara todo o terreno para a continuação da história do Abraão com a chegada do Isaac e toda a dinâmica complicada que vai surgir entre os dois filhos e as mães deles. Fica aquela reflexão, né? A história da Agar e do Ismael, esse jumento selvagem, faz a gente pensar sobre destinos que talvez não se encaixem no que a gente espera. Será que existem caminhos que Deus abençoa, com promessas próprias, mas que nascem justamente do que a gente considera falha humana, conflito, situação imperfeita? Caminhos de resiliência, de liberdade, mesmo que marcados por luta. E talvez mais fundo ainda, o que significa para qualquer um de nós em momentos de dificuldade, de se sentir invisível, o que significa se sentir de verdade visto por algo maior, como Agar se sentiu ao chamar Deus de El Roi. Será que essa percepção pode ser uma fonte de força que a gente nem imagina? Algo aí para a gente pensar a respeito.